Boa noite a todos. É uma alegria muito grande a gente poder estar aqui. A gente sempre está no louvor, nós estamos sempre cantando junto, louvando a Deus junto. Mas é gostoso também a gente poder compartilhar também um pouco das verdades de Deus, né, que tem falado ao meu coração. E espero que nessa noite possa falar com o teu coração também. Esse tema de hoje, gente, que eu trouxe para cá, muito além das aparências, né, eu trouxe porque o nosso mundo, não preciso dizer isso, é redundância, é um mundo que vive de aparências. É um mundo que não basta você ser alguma coisa, você ter alguma coisa. Hoje você tem que aparentar ter alguma coisa, você tem que aparentar ser alguma coisa, né? Então, nosso mundo moderno, a aparência, aquilo que é mostrado para as pessoas, é o que tem valido, né, mais do que o próprio conteúdo. E nós enxergamos o nosso próximo, nós enxergamos o nosso mundo a partir da perspectiva do nosso universo. Então, o ser humano, ele é limitado, ele tem, não tem a mesma visão de Deus. Eu quero compartilhar essa noite isso, a visão do ser humano comparada com a visão de Deus. Então, nós somos limitados e nós enxergamos o mundo a partir do nosso universo. Então, nós dividimos, nós olhamos uma pessoa e falamos, bom, essa pessoa ela é rica, ou ela é pobre, essa pessoa é bonita, ou ela é feia, essa pessoa, ela se veste bem, ela se veste mal, ela se comporta bem, ela se comporta mal. Então nós olhamos o estereótipo da pessoa e nós já batemos o carimbo. Essa pessoa é assim. E quantas vezes que nós erramos o nosso diagnóstico? Já aconteceu com você? Você bateu o olho na pessoa e falou, esse cara deve ser, meu Deus, deve ser assim, deve ser assado. E você conhece, você convive, você começa a conhecer o conteúdo daquela pessoa e fala, eu estava redondamente enganado sobre aquela pessoa. Mas o primeiro impacto qual que é? É aquela primeira impressão, é a que fica com base nas aparências, né? Então nós vivemos num mundo virtual e temos tido acesso ao famoso Facebook, as mídias sociais, as redes sociais. E eu coloquei lá, Facebook ou Fakebook? Porque o Facebook, ele em si, ele é neutro, ele é uma ferramenta, né, que bem usada, aproxima as pessoas. Mas você percebe que ninguém coloca check-in no Facebook assim, estou no ponto de ônibus aqui no terminal do Auer, partiu Boqueirão. Já viram fazer? Não, né? Geralmente o cara está no aeroporto, partiu Dubai. E ainda coloca assim, obrigado Deus, né? Nada contra ir para Dubai, nada contra estar no aeroporto para ir para Dubai. Mas nós queremos mostrar para as pessoas que a nossa vida vale a pena. Puxa, olha, estou eu aqui, né, neste lugar. Recentemente eu vi uma reportagem de pessoas em São Paulo, gente, que elas passavam em frente de um determinado hotel, de um determinado restaurante, da moda, tal. Elas não entravam no restaurante. Sabe o que elas faziam lá fora? Check-in. Não basta comer a comida daquele restaurante. Eu quero mostrar para as pessoas que a minha vida vale a pena. Então eu mostro que eu estava naquele restaurante, né? As pessoas não precisam nem saber o que eu comi, mas eu mostro que eu estava ali. Eu aparento ter alguma coisa, né? Então o Facebook, ou o Fakebook, né? Fake de notícias falsas, né? Então você vê só coisa bonita, coisa boa que acontece. E muitas pessoas estão caindo até em depressão, gente, porque acompanham a vida do outro e falam assim, nossa, a vida dele vale a pena, a minha não. Se eu fizesse check-in, eu ia fazer o check-in aqui no terminal de ônibus. O cara faz check-in, todo dia ele está fazendo check-in em aeroporto, ele estava não sei o quê, hotel 5 estrelas e viagens e não sei o quê. Eu vou fazer check-in onde? Onde que Então você começa a entrar numa crise que você fala assim, peraí, né? Quem sou eu? Como é que eu estou me enxergando? Como é que está a minha vida? A vida do outro vale a pena, a minha não, né? Então, você começa a se comparar, e sempre de uma maneira rasa, sempre de uma maneira que o mundo enxerga diferente daquilo que realmente é, né? Outra imagem que eu trago para vocês, essa imagem aqui, comparando a nossa visão, a visão humana, da visão de Deus. Então você percebe os dois coelhinhos, quem que está mais altivo aí, quem que está mais orgulhoso? O coelhinho que está até encostado, está fazendo até sombra nele, né? Mas o que importa?
São os galhos ou é a cenoura em si? Então a visão humana é aquela visão que o mundo vê, aquela visão que é de aparências. A visão de Deus é a visão do conteúdo. E muitas vezes, o nosso conteúdo, a gente às vezes nós queremos mostrar aquilo que os outros creem que é melhor ser visto. E a gente acaba não mostrando por aí. Mas, só para introduzir essa questão da aparência do mundo, do que a gente enxerga, e a aparência de Deus. E para continuar, gente, eu queria contar uma história que é conhecida, de um personagem bíblico, que eu acho que é um dos personagens mais marcantes da Bíblia, que é o rei Davi. Né? Muitos conhecem a história do rei Davi, e o que mais me encanta no rei Davi, que ele foi um homem como eu e como você. Foi um homem que errava, foi um homem que se arrependia do erro, voltava a errar, se arrependia do erro. Foi um homem que não foi visto, não era um exponencial para a sua família, para o seu pai, para os seus irmãos. Foi um homem que esperou o tempo de Deus na vida dele. E é um homem que Deus olhou para ele e falou assim: Davi, você é um homem segundo o meu coração, segundo o coração de Deus. Não é fantástico isso, gente? Deus poder olhar para você, olhar para mim e falar assim: puxa, ele está agindo bem. Ele é aprovado por mim. Ele está sendo aprovado. Isso não quer dizer perfeição, isso não quer dizer que nós somos, né, além daquilo que é perfeito aos olhos dos homens. Mas Deus olha o nosso coração, o nosso conteúdo. Então, contando um pouquinho a história do rei Davi, só para a gente se situar, Davi era o caçula de uma família de 8 irmãos. E o profeta Samuel, Deus falou com o profeta Samuel para que ele fosse até a casa de Davi e ungisse o próximo rei. E ele foi até a casa de Davi, encontrou seu pai lá, Jessé, e falou: olha, eu vou ungir um dos seus filhos aqui e tal, e eu queria que você chamasse seus filhos. Ele chamou o primeiro filho. Deus falou com Samuel: não é esse. Ele chamou o mais velho, o mais forte, o mais aparente. Depois ele chamou o segundo. Deus falou: não é esse. Ele chamou o terceiro. Não é esse. Chamou o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. Até o profeta Samuel falou: puxa, mas acabaram os irmãos. E perguntou para Jessé, que era o pai de Davi, pai dos rapazes, falou: não tem mais nenhum? Aí Jessé: tem. Olha só, gente, o pai dele. Tem o Davi. Davi que está lá, trabalhando, pastoreando as ovelhas. Veja bem, gente, começa por aí. 7 homens. Pelo jeito era horário de trabalho, era horário comercial, porque Davi estava trabalhando, certo? O único que estava trabalhando, quem que era? Davi. Mas era o mais franzino. A Bíblia fala que ele era de aparência doce, era uma aparência... Então eu imagino ele como um Justin Bieber de hoje, assim, boyzinho, assim, sabe? Acho que até o profeta falou: puxa, mas esse Deus? Deus falou com o profeta Samuel, falou: não te atentes para a aparência nem para a estatura dele. Eu não vejo a aparência, eu vejo o coração. E aí, Deus confirmou e ungiu Davi. Passado um tempo, o que aconteceu? O rei, na época que era o rei Saul, ele tinha um espírito que se apoderava dele, ele passava muito mal, enfim, e ele pediu para que buscasse alguém que tocasse, fosse músico, tocasse bem, para aquietar o coração dele. E lembraram de quem? Davi. Olha como Deus trabalha. Davi foi fazer um estágio no palácio com o rei.
Deus conduziu Davi para que ele pudesse ir até o palácio e tocar harpa para o rei Saul. E Davi se aproximou do rei, e toda vez que Saul ficava ruim, passava por esse problema, a gente não sabe exatamente o que era, se era uma depressão, se era uma crise de pânico, a gente não tem essa informação, mas o que acontecia? Davi tocava a harpa para ele, e ele se aquietava, ele se acalmava. Então eles se aproximaram bastante. Então, Deus preparou um caminho para que Davi pudesse chegar até o palácio e fazer um estágio com o rei, sem que Davi fizesse nenhum esforço para que isso acontecesse, né? E Davi, como ele era músico, então ele tocava a harpa. E volta e meia, não sei se você já via algumas imagens do rei Davi, você vê ele geralmente tocando uma harpa debaixo de uma árvore, né? E as ovelhinhas ao fundo, né? Então dá aquela ideia de, nossa, que trabalho gostoso, né? Eu estou lá tocando harpa, as ovelhinhas ao fundo, numa tarde. Guerreiro, rei. Qual que era a aparência que Davi passava? Mas Deus falou, não, eu quero ele. É ele que eu quero. O profeta Samuel, um homem experiente, um homem de Deus, ele não acreditou. Mas Deus, ele? É ele que eu quero. Não se assustes, não te assustes com ele, com a aparência dele, não te assustes. Porque ele não tem cara de rei mesmo. Não aparenta ser rei, mas eu quero ele. Aí, mais tarde, o que acontece? História do Golias. Os filisteus se preparavam para guerrear contra os israelitas. E levanta um gigante chamado Golias, todo mundo sabe da história, de quase 3 metros de altura. Não era nem 2x2, 3x3. Imagina o naipe do cara. Diz que ele era do UFC, Ultimate Filisteu Combating. O cara era assim, não tinha nenhum guerreiro que pudesse chegar próximo de Golias sem que fosse derrotado. E aí Golias fala, eu quero um que venha guerrear aqui comigo. Só um. Se eu perder a batalha, nós vamos ser escravos de vocês. Nós perdemos a guerra. Ele ficou falando isso todo dia. E aí, chamando para briga. O que os israelitas fizeram? Gente, 40 dias, todo dia. Não dá, não vai. Aqueles irmãos de Davi, que iam para a guerra com o rei Saul, aquela coisa toda, contra esse não dá. Esse não, o que vai sobrar da gente? O que vai sobrar de quem for lá? Nada. Aí o que acontece? Davi de novo. Davi chega para o rei e fala assim, eu vou. Acho que está meio pequeno para vocês enxergarem aqui, eu vou ler. Esse capítulo aqui fala o seguinte, que Davi chegou a Saul e disse, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava de sua boca, e quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Gente, Davi ficava tocando harpa na sombrinha. O que mais me chama a atenção nesse texto aqui, gente, é que pela primeira vez Davi falou o que ele fez. Eu lutava contra leão, eu lutava contra ursos, eu apacentava as ovelhas. Quando o leão e o urso chegavam e pegavam uma das ovelhas, eu ia lá e brigava com o urso, brigava com o leão, arrancava a ovelha da boca deles. Saul, acho que assim, o que ele deve ter pensado, né? Eu fico assim pensando, falei, esse cara não deve ser pastor, não, deve ser pescador. É mentira, não é possível. Ele não deve ser verdade. Mas era verdade. Então o que me chama a atenção nesse texto, gente, é o seguinte: Deus estava preparando Davi. Deus mandava urso, mandava leão, para preparar Davi para ele ser rei, para ele ser um guerreiro, para ele vencer aquele gigante.
Davi estava sendo lapidado por Deus. E, gente, talvez comigo e com você, na nossa vida, na sua empresa, no seu trabalho, na sua família, as pessoas estejam olhando para você e falando assim: ah, esse aí, ele fica sentado na árvore tocando harpa, é bonzinho ele, até bonitinho ele é bonzinho. Mas, gente, eu sei que tem lutas que só eu, só você e Deus sabe o que tem sido. Como é que tem sido na sua vida? Quantos ursos, quantos leões você tem matado por dia? A gente não fala isso? Estou matando um leão por dia. Época de crise, o que você está fazendo? Estou matando 2 leões por dia. Na tua história, que você e Deus somente sabe. Talvez a sua mulher não saiba disso. Talvez a tua família, teus pais não saibam disso. Os seus colegas de trabalho não saibam disso. Talvez ninguém aqui saiba disso. Talvez esteja olhando para você falando assim: toca harpa, legalzinho, até que toca bem. Cuida das ovelhinhas lá. Os irmãos de Davi olhavam para ele e falavam assim: o que você está fazendo aqui no meio da guerra, no meio dos guerreiros aqui, quando Davi foi falar com Saul, tal, o que você está fazendo aqui? Por que você não está cuidando daquelas poucas ovelhas? Até daquela cutucada, né? Por que você não está cuidando daquela meia dúzia de ovelhinha, que é coisa simples de fazer? Talvez as pessoas estejam olhando para a nossa vida e falando assim: isso é coisa simples de se fazer. Agora, gente, eu e você sabemos do que é você lutar com um urso, do que você lutar com um leão. Ninguém, dentre os maiores guerreiros do povo de Israel, tinha tido essa experiência que Davi. Davi estava pronto. Davi sabia que ele estava pronto. Ele não saía falando para todo mundo: não, eu sou matador de leão, eu sou matador de urso. Não, ele não falava, ele esperava, ele sabia que Deus estava trabalhando no coração dele, trabalhando na vida dele. Então, talvez a gente esteja lidando com ursos, lidando com leões, achando que é um fim por si só. Mas não, Deus está trabalhando. Deus está lapidando a sua vida, está forjando o caráter de uma maneira assim toda especial, para que você possa ter condições de enfrentar um gigante, para que você possa ter condições de chegar num ponto e ter coragem de lidar com um problema que outros talvez não consigam lidar. Isso, gente, só você e Deus que sabe. As pessoas não conseguem enxergar isso. Vai muito além da aparência. Então não permita que Deus, se Deus está trabalhando, forjando a tua vida através de provações, através de situações, de leões, de ursos, e você está aprendendo com isso, não permitam que as pessoas falem: não, você é só um tocadorzinho de harpa. Vamos dar sequência um pouquinho mais para ver até onde vai isso, né? A questão que a gente vê nesse versículo também é que Deus estava trabalhando no oculto. Deus estava trabalhando numa situação que só ele e Davi estavam sabendo. E é no oculto que é revelado o nosso verdadeiro caráter. Gente, é fácil ser bom caráter perante os amigos, é fácil ser bom caráter aqui um com os outros, é fácil ser bom caráter nos relacionamentos exteriores, naquilo que os outros estão vendo. O difícil é ser bom caráter no oculto, quando ninguém está vendo. O difícil é ser bom caráter quando está você e aparentemente mais ninguém. Ou alguém que não tenha voz, ou não tenha condições de chegar e falar alguma coisa para você daquilo que você está fazendo. Por isso que Deus olhou no coração de Davi e falou: ele é um homem segundo o meu coração. Porque mesmo forjando ele em oculto, ele respondeu bem para mim. Ele foi obediente com os leões e com os ursos que eu coloquei na vida dele. Se a gente caminhar um pouquinho, a visão humana de Davi, depois disso Davi foi rei, depois disso Davi, toda a história do adultério de Davi, o assassinato, que ele matou o marido de Batseba, que foi a mulher com que ele adulterou,
o péssimo pai que ele foi, ele não cuidou da sua família, ele sofreu consequências terríveis dos erros dele. Mas, se a gente lê os Salmos, grande parte dos Salmos foi escrito pelo rei Davi. Ele se quebranta, ele se arrepende, ele chora o seu erro, o seu pecado, de uma maneira assim, com um coração contrito, arrependido, quebrantado. E Deus via isso também. E hoje nós vemos também, lendo os Salmos, como Davi reagia ao seu erro, ao seu pecado. Então, pela visão humana, o que nós temos de Davi? Fazendo um breve relato da vida dele, que nós vemos. Ele era pequeno e frágil. Ele era de baixa estatura. Ele era frágil, ele não era um guerreiro. Ele foi desprezado e desacreditado pelos pais e pelos irmãos. Foi adúltero. Ele adulterou com Batseba. Ele foi um péssimo pai e foi um assassino. Ele mandou Urias, marido de Batseba, para a frente de batalha para morrer, para poder eliminar o marido de Batseba. Agora, a perspectiva e a visão divina, a visão de Deus, o que Deus viu em Davi? Que ele era valente e corajoso, quebrantado de coração, humilde, íntegro, reto, sincero, dependente de Deus e coração agradecido com Deus. Então Deus enxergava o coração de Davi, não aquilo que os homens viam. Então, se nós compararmos a visão de Deus e a visão humana, ela está muito longe uma da outra. E o desafio nosso, gente, é que a gente consiga enxergar, nós, como cristãos, nós consigamos enxergar as pessoas com os olhos de Deus. Quando nós falamos que Deus tem misericórdia, é que Ele olha para mim, olha para você com os olhos do coração. Então, quando nós olhamos outra pessoa com um olhar misericordioso, o que nós estamos fazendo? Nós estamos olhando para ela não com aquilo que ela aparenta ou aquilo que ela está sendo, mas nós estamos olhando com os olhos do coração. E o desafio para a gente é esse, a gente poder eu enxergar você, você me enxergar, um enxergar o outro com os olhos do coração. Com as lutas que cada um está passando. Porque muitas vezes a gente não enxerga. A gente, como é que é? Está tudo bem? Não, tudo bem. A próxima vez, assim, está tudo bem? Está matando muito urso, muito leão? Não aquele jargão, estou matando um leão por dia. Eu vou te contar qual que é o leão que eu estou matando, que eu matei. Eu vou te contar qual que é o urso que eu tive que matar essa semana. É uma situação muito específica. Deus está trabalhando, Deus está mexendo, Deus está qualificando o nosso currículo. E chega um momento que quando Davi vai enfrentar Golias, ninguém acreditava, falava, bom, vai sobrar sete filhos para Jessé, que era o pai dele, né? Um já vai. Aí Saul resolve colocar uma armadura nele, a túnica dele. Davi não consegue nem carregar. Fala, olha, não estou acostumado com isso. Imagina, gente, Saul. Cara, o que ele vai fazer? Não consegue carregar nem a espada. Como é que vai ser? Mas lembre-se que Deus fez um estágio muito forte com Davi. E Ele deu a arma correta e a estratégia correta para ele vencer aquele gigante. Então, não sei na sua vida, gente, mas quantas vezes que você quis resolver uma situação, vencer uma batalha, vencer uma luta, e você falou assim, eu quero vencer com essa arma que eu tenho, com o meu intelectual, com a minha inteligência, com a minha vida acadêmica, afinal de contas eu sou pós-doutor, então eu vou resolver isso com a inteligência minha. E aí Deus olha para você e fala, você não consegue carregar isso, você não vai resolver isso dessa maneira. Eu vou te dar a estratégia correta, eu vou te dar a estratégia assertiva. E o que Davi faz? Pega uma tiradeira com 5 pedras e acerta a testa do gigante e mata Golias. Deus sabia que se ele fosse usar qualquer outra arma, ele ia perder.
E a intimidade de Deus com Davi era tão grande, que Davi ouviu a voz de Deus, dando essa estratégia para a gente. E muitas vezes a gente não consegue resolver problemas, gente. Sabe por quê? Porque a gente não ouve a voz de Deus. Porque Deus está falando, eu quero dar uma arma correta para você, você está usando a arma errada. Você está usando a arma que todo mundo está falando para você usar. Mas eu quero te dar outra arma. E a gente não para ouvir a voz de Deus e saber que Deus tem armas que só Ele pode nos dar. Ninguém mais. Estratégias que só Ele pode nos dar. Quantas vezes na empresa, gente, eu cheguei assim, em situações assim, difíceis de serem resolvidas, difíceis de serem decididas, e eu me trancar no banheiro e falar assim, Deus, eu não sei como fazer. A minha experiência administrativa e a minha experiência empresarial não está dando conta do recado. Eu não estou conseguindo chegar numa decisão assim que seja, sabe, que me dê paz, que a coisa... E de repente em 5 minutos vem alguma coisa totalmente... Não, mas isso, fazer dessa maneira, tá bom. Aí você faz e fala, nossa, era a maneira de Deus. Não estava escrito em nenhum livro de administração. Nenhum livro sobre liderança estava escrito aquilo que Deus falou para fazer. Mas é só a gente se aquietar e ouvir a voz de Deus, para que Ele possa falar com a gente. Para que a gente não tenha a aparência de que nós sabemos de tudo. Para que a gente não tenha a aparência de que nós somos detentores da sabedoria na resolução dos nossos problemas, na nossa casa, na nossa família, nos nossos relacionamentos, na nossa empresa. Então, comparando a visão humana à visão de Davi, você vê que é uma diferença muito grande de visões de uma mesma pessoa. E hoje nós sabemos disso. Hoje é fácil a gente olhar assim, nossa, eu não vejo Davi como pequeno e frágil, despreparado. Hoje nós não vemos porque nós sabemos da história, nós sabemos do que aconteceu. Mas naquela época, eu tenho certeza que eu e você olharia para Davi e falar assim, esse? Então, se a vida estava olhando para você, se pessoas estão olhando para você falando, você? E se aquilo tem te bambeado as pernas? Se você é obediente ao Senhor dos senhores, ao Senhor dos exércitos, Ele está contigo. Ele vai te dar a estratégia certa. Ele não vai deixar você ser desprezado, ser menosprezado, de forma alguma. Ele está com você. Se Ele está te mandando leão e está te mandando urso, é para forjar a tua qualificação, o teu caráter. Para que no momento de decisão, no momento onde aparecer um gigante, você possa vencer esse gigante com a estratégia de Deus. Pode ser que hoje, gente, você possa estar também lidando com um gigante. Assim, esse gigante não é nem leão nem urso mais, é um gigante. É um gigante, eu não sei como fazer. Eu não sei como fazer. Pense nas armas que você está usando, que você quer usar. Veja se você não está usando a arma errada. Veja se você não está com a estratégia errada. Tem que alinhar a sua estratégia com a estratégia de Deus. E pedir para que Deus possa te dar a estratégia correta para fazer a coisa certa, para que você possa vencer esse gigante. Ou, talvez não seja um gigante, talvez você esteja olhando ele e vendo que é um gigante. Talvez não seja. Pede para Deus te dar essa clareza, para que possa enxergar realmente o que é que está te incomodando, qual é o problema que está tirando o teu sono. Então, fazendo um resumo da visão de Deus. Primeiro, a visão de Deus, gente, é uma visão que enxerga o melhor em nós. Veja a história de Moisés. Gente, Moisés foi escolhido para liderar o povo hebreu sair do cativeiro do Egito para a terra prometida, caminhar no deserto. Ele foi escolhido por Deus para ser o líder. Você achava que Moisés era um cara qualificado aos olhos dos homens? Moisés tinha sério problema, nem falar direito ele falava, ele era gago. Você imagina você pegar 2 milhões de judeus e você conduzir, não tinha microfone na época, e você gago. Como é que você acha que era o negócio? Deus escolheu, não, mas é você que eu quero. Moisés chegou, mas eu? Talvez essa é a nossa reação. Deus fala assim, é você que eu quero. Deus olha para você e fala, é você que eu quero. Deus olha para o Amauri e fala, Amauri, é você.
Paulo Pigato, é você que eu quero. É você que eu quero ali. André, Roberto, é você que eu quero ali. É você. Aí você pode olhar e falar assim, mas eu? Deus, eu? É, você, eu te preparo. Eu tenho te preparado. Lembra aquele leão que você matou ontem? Não foi à toa. Lembra aquele urso que eu te mandei, que você foi lá e foi feroz e você conseguiu vencer aquele urso? Não foi à toa. É você que eu quero para vencer aquele gigante. Você está preparado sim. Mesmo que o mundo diga não, você está preparado. Sabe por quê? Porque Deus enxerga o melhor em nós. E não enxerga o pior em nós. Jesus já morreu para livrar o pior de nós. Em Jesus nós somos purificados, nós somos limpos pelo sangue de Jesus daquilo que é ruim em nós. Porque nós não somos boa coisa mesmo. Nenhum de nós somos boa coisa, mas Deus enxerga o melhor em nós. Ele enxerga além das nossas palavras. Não adianta querer argumentar com Deus. Você já chegou a tentar argumentar com Deus? Deus, mas veja bem, vamos orar aqui, mas olha, eu vou colocar a minha situação para o Senhor, eu espero que o meu poder de persuasão convença o Senhor. Ai, gente, eu já tentei fazer isso, eu me peguei assim, eu estou querendo convencer Deus, estou querendo me defender com Deus, eu quero... Não, Ele enxerga além das nossas palavras. Quando você está falando, Ele fala, vai falando aí, meu filho, desembucha, pode falar. Pode falar, eu já estou enxergando o que está na tua mente. Eu sei qual que são os seus planos comigo. Mas fala, eu deixo você falar. Ele enxerga além das nossas palavras. Ele enxerga além da nossa aparência. E aparência, eu não estou dizendo só aparência física, não, gente. A aparência é aquilo que a gente aparenta para os outros. Jesus fala, quando os fariseus levantavam no templo para orar, mostrar que eles estavam orando em pé, em alta voz, hipócritas, Deus olhar para ele. Eles querem mostrar para os outros que eles são santos. Então ele enxerga além da nossa aparência. Então não adianta ter aparência de bom moço, de santo, de religioso, de crente, seja lá o que for. Deus enxerga além. Ele não é influenciado pela visão humana. Deus, aquela história de que a voz do povo é a voz de Deus, é a maior furada que tem. Deus, mas está todo mundo falando que esse cara não serve, não dá. Não influencia a visão de Deus. Ele tem a visão dele, ele tem o plano dele e é aquilo e acabou. Outra coisa, ele enxerga as armas certas. O Senhor do universo está do teu lado. O Senhor do universo quer guerrear com você. Ele quer te dar as armas certas. Não tem AR-15, não tem fuzil, não tem bazuca, não tem arma nuclear no mundo suficiente que possa vencer as armas que Deus pode dar para mim e para você, gente. E muitas vezes a gente rejeita essas armas que Deus mesmo está dando. Talvez nessa noite Deus está dando uma arma para você e falando assim, lute com essa arma. E a gente está rejeitando, falando, não é assim. Os livros de administração, livros de autoajuda, dizem que não, que eu tenho que fazer assim. Afinal de contas, eu fiz uma palestra de programação neurolinguística, não é assim que vai achar. Falando, não, dane-se. Deus fala assim, não é isso. Eu tenho as armas corretas, eu enxergo as armas corretas. Ele enxerga aquilo que você e eu vamos nos tornar. Não é maravilhoso isso? Quando ele lidou com Davi, lá naquele pasto com as ovelhas, ele estava enxergando Davi sendo falado, sendo mencionado aqui nessa noite, gente. Não é maravilhoso isso? Ele enxergou Davi sendo o rei de Israel, ele enxergou Davi lutando contra Golias, ele enxergou Davi se quebrantando, ele enxergou Davi impactando a história da humanidade através da história dele, ele enxergou como ele pode enxergar a mim e você. Ele pode enxergar a mim e falar assim, Murilo, eu enxergo aquilo que você vai estar lá na frente, o que você vai impactar. Ele pode olhar para você e ele olha para você e fala assim, eu enxergo naquilo que você vai se tornar. Permita-me te usar, permita-me que eu trabalhe na tua vida. É isso que Deus fala para mim e para você, gente. Para finalizar, gente, esse texto diz que as palavras que nós proferimos, elas não são mais a parte mais importante da nossa oração. Mas a nossa postura diária diante de Deus. Deus não ouve apenas as nossas orações. Ele ouve as nossas orações, mas Ele não ouve apenas as nossas orações. Ele ouve a nossa vida inteira. Ele não responde só o que nós dizemos, mas principalmente, Deus responde ao que nós somos.
Então, jamais duvide do que Deus pode fazer por você. Jamais duvide de que Deus pode fazer na vida das pessoas. Talvez você não esteja acreditando na tua esposa. Talvez você não esteja acreditando nos teus filhos. Eu já vi pai falando para filho, esse aí, você não vai dar nada. Jamais duvide no poder de Deus que Ele pode fazer nos teus filhos. Entenda que Deus escolhe pessoas e Ele as torna grandes. Basta essa pessoa ser obediente a Deus, com o coração quebrantado pelos erros, e deixar Deus trabalhar na nossa vida. Então, para finalizar, gente, eu queria que você pensasse em urso, em leão, em gigante. O que você tem matado? Qual que é aquilo que tem te afligido? Qual que é o problema que tem te afligido? É um urso? É um leão? Ou você já está no gigante? E que você faça uma pergunta para você mesmo. Será que você não está usando armas humanas para vencer leões, ursos ou até o próprio gigante? Será que você tem permitido Deus dar as armas corretas na tua vida? Então que fique essa reflexão nessa noite, para que tanto eu e você possa ser usado por Deus e que Deus possa enxergar em mim e em você alguém que pode impactar pessoas, impactar uma geração, impactar nossa família de maneira positiva, deixando-se permitir ser usado por Deus. Vamos levantar e vamos orar, gente, para finalizar. Santo Deus, nós te somos gratos, Senhor, porque o Senhor poderia estar num trono bem distante da gente, o Senhor poderia estar bem longe de nós, Senhor, mas através de Jesus Cristo, nós temos livre acesso ao teu coração, nós temos livre acesso ao teu trono, e Deus, nós queremos usar mais, Deus, a nossa percepção, Deus, daquilo que o Senhor tem para falar para cada um de nós, Senhor. Se o Senhor falou para o nosso coração que é para usar uma determinada arma, Deus, é essa arma que nós queremos usar. Se o Senhor falou para mim, o Senhor falou para os meus irmãos aqui, meus amigos aqui, que é uma estratégia que tem que ser usada, que o Senhor possa confirmar no nosso coração que é essa estratégia. Que o Senhor tem permitido vir ursos, sim, vir leões, para que a gente possa vencê-los e vencer o gigante também. Cada um aqui tem seu gigante, cada um aqui tem as suas lutas. Não permita-nos, Senhor, que nós negligenciamos, Deus, essa oportunidade que nós temos no Senhor, Pai. Porque o Senhor é o Senhor dos exércitos, o Senhor é o Senhor do universo, e nós temos livre acesso ao Senhor. Que privilégio tão grande que nós temos, Senhor. E muitas vezes a gente acaba rejeitando isso, a gente acaba sendo independente e agimos com a nossa própria carne, com a nossa própria força, Deus. Nos livre disso, Deus. Mesmo que o mundo diga não, o Senhor disser sim, é o que o Senhor vai falar que vai importar, Senhor. Abençoa cada um nessa noite, que o Senhor possa nos dar uma semana abençoada, uma semana de vitórias, e uma semana que a gente consiga enxergar as pessoas, enxergar a nossa vida, além daquilo que aparenta ser, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar, gente? Obrigado. Benção, Murilo. Pessoal, os avisinhos bem rápido. Nós falamos aqui de ética, de integridade, de hombridade, né? Mas o que uma mulher vê a primeira qualidade no homem? É o cavalheirismo? Então, aqui na igreja, nós temos tido algumas atividades paralelas ao Holy Hour. E algumas mulheres me procuraram, principalmente de domingo, nos cultos, cruzam no corredor. Edson, né? Você que está lá no Holy Hour, pede para os homens, né, no ato de cavalheirismo, estacionarem no Visconde, porque aqui tem outras atividades, tem ensaio de coral, ensaio de orquestra, tem trabalho com os advogados, tem trabalho com casais, várias atividades paralelas. E as mulheres muitas vezes saem do seu trabalho de salto alto e tem que estacionar no Visconde. Eu falei, puxa, Edson, teve uma que torceu o pé já. Então eu falei, Edson, por favor, pede um ato de cavalheirismo para os homens, e se puderem colocar lá na Visconde, a gente agradece.
Então vamos fazer esse esforço, pessoal. E é bom andar um pouquinho também para a saúde, né? Outra vez, nós precisamos de mais gente para ajudar na comunicação com a retransmissão de nossos, dos nossos eventos, tá? Então, gente na filmagem, gente no som, gente na iluminação. Então, quem estiver disposto, procure o Rafael. O Ricardo, que deu testemunho agora há pouco, ele vai estar com um novo emprego, um pouco mais... nem sempre ele vai poder estar conosco, tá? Então, a gente precisa de voluntários, gente. Isso é um trabalho para Deus, tá? E outra coisa que eu gostaria de novamente avisá-los, tá? Ainda, graças a Deus, estamos com saldo positivo, tá? Mas todo evento do Holy tem seus custos, tá? E quem puder não somente ser abençoado, mas poder abençoar também, tá? Vamos participar conosco. E, gente, nós vamos ter um momento de oração agora. Uma coisa importante, tá? Eu tenho o privilégio de trabalhar aqui na igreja, tá? Trabalhando na administração da PIB. E eu tenho tido o privilégio de encontrar alguns homens, alguns de vocês que cruzam conosco, tá? Edson, estou com dificuldade de tal coisa, vamos orar? Gente, como isso é gostoso. Você conhecer o teu irmão mais a fundo, você poder orar por ele, você poder compartilhar as coisas com ele e ele contigo. Gente, isso é muito, muito valoroso para nós, tá? E o homem fica o dia inteiro naquele trabalho, naquele corre-corre, e as coisas do trabalho, as coisas de casa, as coisas da família. A gente precisa ter um tempo nosso. Uma coisa importante, quantos de vocês têm uma mentoria? Quantos de vocês têm um amigo, tá, que você possa conversar e orar junto a respeito das coisas banais da vida, as coisas simples e as coisas particulares? Você tem algum amigo que você pode falar sobre sexo, mas sem malícia, mas fala coisa séria mesmo? Algum amigo que você possa conversar sobre dificuldades financeiras sem ter vergonha? Tá? Isso é muito importante, tá? E o Holy está aqui para isso. Então, não somente a pessoa da liderança, de colete, mas pega algum amigo teu, tragam amigos teus que estejam com dificuldade, tá? Para compartilhar um pouquinho dessa bênção. Gente, vamos estar orando depois aqui. Um beijo no coração de todos, uma boa semana.